Oi, gente, então voltamos aqui com a parte de campos de velocidade, mas mais precisamente aqui a gente vai fazer a definição do que as descrições, né, lagrangiana e euleriana do que diz respeito à cinemática de fluidos, né, ao estudo do movimento dos fluidos, ok? Então, é, sobre um ponto de vista fundamental, existem duas formas distintas de descrever o movimento. A primeira e mais familiar é aquela que a gente aprendeu lá na física, tá? É seguir a trajetória desse objeto individual, por exemplo, um carro numa estrada, tá? Um outro exemplo, né? Todo mundo já fez as experiências na física, por exemplo, ou já viu, né? As experiências da física da qual uma bola de bilhar, né? Uma bola de... No sul se fala bilhar, aqui eu não sei como é o nome, mas eu não vou saber falar agora o outro nome para bola de sinuca. Pode ser que você conheça como sinuca, tem gente que conhece como bilhar. Enfim, uma bola de bilhar, por exemplo, né? A gente viu, né? Ou passou pela sua experiência, né? Ver uma bola de bilhar ou, por exemplo, um disco de mesa de hóquei, né? No ar, por exemplo, ou uma outra bola e um outro disco, né, sendo arremessado ou ou em movimento, tá? Então você pode ver uma bola de futebol em movimento, você pode ver uma bola de sinuca em movimento, né? Qualquer tipo de bola. Você viu experiências na física, o qual, por exemplo, vários objetos são. A bola de bilhar é a mais fácil de se entender porque a gente tem várias bolas numa mesma mesa em que você atira em uma, né? Você vai lá dar uma tacada em uma das bolas e outras podem entrar em movimento a partir do movimento que você faz em uma bola, tá? Então, você viu, né? As leis de Newton são utilizadas para descrever esses movimentos de objetos. Então, a gente fala: olha, eu fiz uma força de tanto, a bolinha tinha uma massa de tanto, ela tomou uma aceleração de tanto, certo? Então, eu posso, através, por exemplo, da segunda lei de Newton, descrever a aceleração desse objeto. E aí entender, por exemplo, a partir do atrito que eu tenho na mesa ou no local, eu posso entender quando ela vai parar. Tá? Então a gente pode escrever com exatidão onde que esses objetos vão e como o momento e a energia cinética vão ser trocados, né, de um objeto para o outro, tá? A cinemática dessas experiências envolve acompanhar o que a gente chama de vetor posição de cada objeto e o vetor velocidade de cada objeto, tá? Em função do tempo, tá? Quando esse método é aplicado ao escoamento de fluidos, por exemplo, a gente chama de discreção lagrangiana do movimento de fluidos, que é uma homenagem para Joseph Louis Lagrange, que desenvolveu, né, essa análise lagrangiana, que é uma análise de sistemas que a gente aprendeu lá na parte da física, né, no que corresponde à parte de termodinâmica, você aprendeu lá na física, onde a gente segue uma massa que tem identidade física, tá? Identidade fixa, desculpa. Então, Lagrange pensa que o fluido, por exemplo, eu posso identificar uma molequinha de água e eu vou identificar essa molequinha dentro do meu tubo que está passando a água e eu vou seguir essa molequinha por todo o instante, tá? Em todas as posições, ok? Só que não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. Por exemplo, se eu colocar, a ideia de Lagrange é como se eu colocasse dentro de um tubo um monte de bolinhas sabe, bolinhas de gude? Então, se eu colocasse todas essas bolinhas de gude dentro de uma tubulação e empurrasse elas, né,
o outro lado, né, colocasse de um lado e empurrasse todas para o outro lado, é como se eu fizesse essa análise, né? Lagrange propõe que você faça esse tipo de análise. Como você pode já imaginar, né, esse método vai descrever o movimento, esse método, né, que descreve esse movimento, é muito difícil para identificar os fluidos, né? Como é que eu vou identificar uma molequinha de água e vou saber que aquela é aquela, não é outra, tá? Então a gente não pode identificar com facilidade as partículas de fluido, né? Na medida que elas se movimentam, você perde o controle disso, tá? Em segundo lugar, o fluido é contínuo, então, sob o ponto de vista macroscópico, né? Eu tenho interações entre parcelas dos fluidos, entre as parcelas do fluido, que não são fáceis de descrever, né? Tanto quanto, por exemplo, objetos distintos, né? Eu posso descrever facilmente que há atrito entre uma bola de gude com a outra bola de gude, mas eu não posso descrever tão bem o atrito que eu tenho entre as camadas de água, por exemplo, dentro de uma tubulação que está passando água, tá? Então eu posso melhor descrever matematicamente para objetos sólidos do que para fluidos, né, líquidos ou gases. Além disso, né, a gente tem o fluido que vai se deformar continuamente à medida que ele vai se movimentar. Então, dependendo do fluido, tem uma deformação contínua, ok? E aí também é um outro empecilho para a gente olhar a análise lagrangiana. E aí você também pode imaginar que descrever o movimento de um fluido fica muito mais difícil do que para bolas de bilhar, né? Ou bolas de gude, ou o que quer que seja. A gente não pode identificar facilmente, né, essas partículas de fluido. Bom, do ponto de vista, então, macroscópico, fica muito mais complicado, né, fazer essa ideia de continuidade. A gente tem essa deformação, né? Do ponto de vista microscópico, o fluido, então, é formado por bilhões de moléculas, tá? Que vão se chocar continuamente, então, dependendo da temperatura, eu tenho uma farofa só. E aí você fica muito mais complicado você acompanhar tudo isso, né? Fazer todo esse acompanhamento. E aí mesmo que eu tenha, né, computadores super rápidos, super potentes, vai ser uma complicação da vida, né? Mas tem outras aplicações, por exemplo, Lagrange é muito utilizado, né? Por exemplo, na área de controles, né? Controles e cálculos dinâmicos, ou, por exemplo, em boias em alto mar, são muito utilizadas as descrições lagrangianas, tá? Outra forma, né, de você fazer essa análise, né, ou outra maneira, né, de fazer essa análise de escoamento, né, seria pela análise ou pela descrição euleriana de fluidos, tá? Que recebeu esse nome por causa de Leonhard Euler, né, um suíço. Nessa descrição euleriana, eu faço uma análise de um volume finito, tá? Que é chamado de domínio de escoamento, ou volume de controle, ok? Então, através desse volume de controle, o fluido escoa para dentro e para fora, ok? É como se fosse um pequeno tubo que eu tomo ele como verdade ali absoluta, tá? Então a gente não precisa acompanhar a posição e a velocidade da massa de partículas de fluido com identidade fixa. Ao invés disso, a gente define variáveis de campo em função de espaço e tempo dentro de um volume de controle. Então, por exemplo, a gente tem vários exemplos aqui para citar. Um exemplo que a gente pode citar, essas duas correntes, né, e a distinção delas, é uma empresa de engenharia, por exemplo, que vai contratar
vai pensar em recomendações que melhorariam o fluxo de trânsito em uma cidade, tá? A firma tem duas alternativas: ou contratar estudantes universitários para andar de automóvel pela cidade, registrando as observações apropriadas, que seria o método lagrangiano, ou fixar em ou colocar, né, ficar em pontos de cruzamentos fixos e registrar as informações necessárias, tá? Que seria o método euleriano. Uma interpretação bem correta, né, desse conjunto de dados levaria ao mesmo conjunto de recomendações, tá? Então, ambas as maneiras de olhar o escoamento estão absolutamente corretas, tá? Então, então, nesse exemplo, talvez não seja 100% óbvio, né, qual é o método preferido. Mas um curso introdutório de mecânica dos fluidos, né, a descrição euleriana é usada com mais exclusividade, já que essas leis físicas usam descrições eulerianas, tá? Para explicar essas situações reais, tá? Porém, também há grandes aplicações, né, como a gente estava falando, para descrição lagrangiana, tá? Então, essa aí é a grande ideia, tá? Entre descrição, né, euleriana e lagrangiana. Um outro exemplo que a gente pode citar aqui dessas duas diferenças, né, de descrições, quando a gente imagina uma pessoa de pé ao lado de um rio medindo as suas propriedades. Na abordagem lagrangiana, ela joga uma sonda que move a jusante com o rio, com a água, né? E aí na euleriana, ela ancora a sonda em um local fixo na água, tá? Então, eu posso, andar jusante, colocar, então, uma sonda que vai se mover, né, jusante com a água, ou que seria lagrangiana, ou se eu ancorar uma sonda em um ponto fixo, eu descrevo, então, eulerianamente, aquelas propriedades, né, que eu estou medindo do rio, ok? Então, é muito legal a gente falar disso, principalmente para vocês que estão fazendo engenharia ambiental, porque a engenharia ambiental tem muita coleta de dados em que a gente tem, então, descrições de dados que serão que terão, né, objetivos de descrever o movimento de um fluido de forma euleriana, e tem algumas que vão descrever esse fluido de forma lagrangiana, tá? Então, embora tenha muitas ocasiões em que a lagrangiana é muito útil, né, a descrição euleriana é quase sempre mais conveniente na mecânica dos fluidos, tá? Então, as medições experimentais, elas são geralmente mais adaptadas à descrição euleriana também, tá? Em túnel de vento, por exemplo, né, que tem muitos experimentos com túnel de vento, sondas de velocidade são colocadas em locais fixos de acompanhamento, né, para medir, por exemplo, a velocidade. Embora essas equações de movimento da descrição lagrangiana acompanhem as partículas individuais do fluido, né, que sejam muito, muito conhecidas, né, por exemplo, a segunda lei de Newton uma das mais conhecidas. As equações do movimento, do escoamento, não são tão óbvias na descrição euleriana, tá? E devem ser cuidadosamente deduzidas. Então, aqui a ideia é que quando eu falo de segunda lei de Newton para uma partícula individual, é fácil de entender. Força de atrito, força resultante, é simples de entender. Agora, quando eu estou falando de um fluido, é mais complexo. Como a gente viu nas sessões anteriores, né? A gente tem atritos, a gente tem, então, formação de camada limite. Então, eu tenho mais detalhes aí, né, para trabalhar, tá? Então, agora vamos para a álgebra. Meu Deus! Então, esse aqui
é o campo de aceleração. Eu não botei aqui, tá? O que é isso aqui? Peraí, deixa eu botar. Campo de aceleração, tá? O campo de aceleração é uma variável, tá? Do campo vetorial, ok? Então, o campo vetorial, variáveis de campo, são variáveis as quais a descrição euleriana se utiliza, tá? Para descrever, então, o movimento do fluido, ok? Então, como a gente estava vendo aqui, ó, eu tenho duas formas de descrever o movimento de um fluido. Eu tenho, então, a maneira de descrever proposta por Euler e tenho a maneira de descrever proposta por Lagrange, tá? Então, eu tenho aqui a maneira proposta, então, por Euler, tá aqui descrita. Então, eu tenho aqui um campo, né? Aqui eu tenho um campo de aceleração, e aqui eu vou entender como é que esse campo de aceleração funciona em relação aos vetores velocidade x, y, z, em todos os termos, tá? Então, eu tenho aqui um campo de aceleração, vou ter aqui x, y, z e t, ok? x, y, z e t. E eu tenho aqui a dedução em que eu vou entender, então. Vou só diminuir um pouquinho aqui. Eu vou entender, então, essa aceleração em função de x, y e z, tá? Entenda que quando eu faço essa descrição aqui, eu tenho uma descrição que vai ficar em função de velocidade em x, né? Velocidade em y, velocidade em z, tá? E ainda eu tenho aqui um terminho à parte, a gente já vai entender ele. A aceleração, ela pode ser dividida em aceleração convectiva e aceleração local, tá? Aceleração convectiva e aceleração local. Na aceleração convectiva, eu tenho todos os termos da velocidade, tá? Todos os termos de velocidade aqui, x, y e z. E a local não, eu tenho uma aceleração pura, tá? É como se a minha bolinha acelerasse por si só, tivesse uma aceleração inerente a ela mesma, independente de direção, tá? Independente de direção, eu tenho aceleração. Ok? Tô deixando aqui um pouquinho para você olhar com calma. Tá? Por exemplo, se eu tenho aqui uma bolinha de poeira, como eu estava falando, e eu tenho aqui, tá? Aqui uma bolinha de poeira, eu tenho aqui um cilindro, tá? E eu quero entender como é que o escoamento está fazendo através do cilindro. Como é que esse escoamento está fazendo para desenhar o cilindro aqui, ok? Eu posso entender como é que essa linha decorrente vai funcionar, tá? Através desse vetor aceleração aqui que eu tenho.
A linha de corrente, ou seja, a tendência ao qual ele faz esse movimento, então, eu tenho aqui a particulinha se movimentando, por exemplo. Aqui em outro exemplo, eu tenho o movimento de uma partícula, tá? Eu tenho uma partícula que está se movimentando, vou fazer em outra cor aqui. Tá se movimentando, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Todas essas retas tangentes que eu formo aqui, tá? São os vetores velocidade. Todas as retas tangentes têm um vetor velocidade. E aí, esse vetor velocidade ele pode ser decomposto em x e y e z. Se eu estou falando de sistema planar, vou falar só de x e y, por exemplo. E aí eu consigo entender quanto é que fica, qual é o tamanho desse vetor em função de i e j, tá? Que seriam os vetores, que seriam em termos vetoriais, tá? E entender como é que eu deduzo, por exemplo, uma linha, tá? Como é que eu faço a dedução da equação da linha de corrente que passa através de uma certa partícula, tá? Linha de corrente, então, essa tendência do movimento, tá? É a linha de tendência do movimento de uma partícula, ok? Linha de tendência de movimento de uma partícula. Ou, por exemplo, aqui, a linha que é formada quando esse fluido passa através de um recipiente fixo, tá? Então, linhas de corrente nunca se cruzam, tá? Porque uma partícula fluida não pode ter duas velocidades simultaneamente. Linhas de emissão de um ponto num instante pode ser definida então como a linha formada por todas as partículas fluidas que passaram anteriormente pelo ponto, tá? Então, se você reparar aqui, esses bastõezinhos aqui azul são como esse vetor tangente que eu vou formar do vetor velocidade, tá? Então, observa aí essa tendência que eu vou ter, né, a partir do movimento, tá? Observou? Ok. Bom, linha de corrente de tubo, de corrente, tá? É importante, né, a gente definir isso, tá? É importante fazer essas definições. Se você ficou na dúvida aí do que é, do que não é, isso aí tá muito confuso. Página 69 do livro do Franco Brunetti, tá? Página 69. Então, eu tenho aqui a definição de linha de corrente, que é uma curva tangente de todos os pontos do vetor velocidade a uma local e instantânea, tá? Então, se a gente definir, né, um arco infinitesimal que vai ser, então, um diferencial... Eu vou apagar esse aqui porque eu acho que tá um pouco confuso. Que vai ser um diferencial desse raio infinito, tá? Vezes um dx i, porque é o termo lá que se refere a x, mais dyj, mais dzk ao longo de uma linha de corrente. Então, esse d em r, né, esse diferencial no vetor do raio deve ser paralelo ao vetor velocidade, tá? Local. O vetor velocidade é u vezes o vetor i, v vetor j mais w vetor k.
segundo a definição de linha de corrente. Então, por meio de argumentos geométricos simples e usando relações então entre os triângulos semelhantes, sabendo que os componentes então de diferencial de R devem ser proporcionais àqueles de V, tá? Que é essa dedução que eu faço aqui de linha de corrente. A gente precisa saber essa dedução ao pé da letra? Não, a gente precisa entender, tá? Entender o que é, qual é a ideia de linha de corrente, ok? Então, as linhas de corrente, que são essas curvas em marrom, tá? Do campo de velocidade, os vetores de velocidade são umas setinhas em roxo. São superpostos para comparação, então, para você visualizar isso. Agnes, mas o que é isso? Por que eu preciso entender? Por exemplo, na engenharia ambiental se entende muito isso na parte, por exemplo, meteorológica. Ou, por exemplo, contaminação de um rio com algum poluente. Você vai querer entender quais são os vetores de velocidade que aquele poluente vai fazer ao longo de uma trajetória de rio. Por exemplo, como é que o poluente vai seguir em fluxo, por exemplo, na atmosfera. Eu tenho um ar que está passando daqui para cá, uma nuvem, a nuvem, por exemplo, agora teve aqui nos últimos tempos, que se falou muito, nuvem de gafanhotos que estavam lá na Argentina, né? E aí se falava muito dessas nuvens de gafanhoto e tal. Mas a nuvem de gafanhoto segue o fluxo o movimento do ar e tal. E aí um dos motivos de não ter vindo para o Brasil, né, para o Rio Grande do Sul, acho que atingiu um ou outro ponto lá, mas um dos motivos para não ter vindo mesmo assoladamente é porque a gente tinha uma tendência de ar contrária ao fluxo deles, né? Contrário ao movimento que eles estavam fazendo. Então, quem vai definir tudo isso são linhas de corrente, tá? Cada pontinho daquele gafanhotinho que está se movimentando vai ter um vetor velocidade, ok? Que aí eu tenho lá um vetor velocidade contra, que seria o movimento do fluxo do ar, e eu vou ter então uma velocidade, vou ter um movimento resultante a partir daquilo, tá? Então, essas linhas algebricamente, quando a gente tem um plano x, y, tá? Elas são então a derivada de y pela derivada de x vai ser igual então a esse vetor em y pelo vetor em x, o vetor velocidade em x e em y, tá? Essa aí mais uma propriedade, tá? Mais uma propriedade. Então, a linha de corrente é uma linha tangente dos vetores de velocidade de diferentes partículas que estão ali passando no mesmo instante, tá? O tempo não é uma variável, já que a noção se refere a um certo instante, tá? Por exemplo, uma visualização que a gente pode ser feita, que você pode ser feita, né? Serragem de diversos pontos de um escoamento, né? Tirando uma fotografia instantânea. A serragem vai ser num pequeno intervalo de tempo, apesar de um curto espaço percorrido. Vai representar, então, uma velocidade, um vetor velocidade num ponto, tá? Então, só para a gente exemplificar, né, como é que a linha de corrente opera, tá? Num certo tempo, porque como você pode me falar assim, mas Agnes, o tempo tá ficando diferente a cada um desses instantes, né? Mas é como se a gente realmente tirasse fotos de dos diversos pontos do escoamento, né? Num pequeno intervalo de tempo, tá? Num curto espaço de tempo eu tiro diversas fotos. E aí eu calculo as retas tangentes. A partir da reta tangente eu tenho a linha de corrente, tá? Bom, as linhas de corrente,
e as trajetórias coincidem geometricamente, né, no regime permanente, tá? O tubo de corrente é a superfície de forma tubular formada pelas linhas de corrente que se apoiam em uma linha geométrica fechada, tá? Então, eu tenho, por exemplo, aqui, né, eu fiz um desenho aqui hipotético, que aqui seriam as linhas de corrente, e aqui essa forma geométrica fechada. Bom, propriedades desses tubos de corrente, tá? Os tubos de corrente são fixos quando o regime é permanente. Os tubos de corrente são impermeáveis para passagem de massa, isso é, não tem passagem de massa e partícula através do tubo. Então, eu não tenho passagem daqui para cá, não. Eu só estou passando, né? Só estou escoando do jeito que estou, né? A propriedade, então, é óbvia, né, de regime permanente. Então, não há configuração de fluido, não há movimentação de fluido, né, e de suas propriedades. A propriedade A, né, que são o regime permanente. É muito óbvio, né, que os tubos de correntes são fixos quando o regime é permanente, ou seja, variáveis de processo não mudam com o tempo, tá? No entanto, né, essa história de não ter passagem de massa, né, ela pode ser verificada a partir da... a gente pode fazer uma outra verificação, que é uma verificação que a gente chama de verificação por absurdo, tá? Então, vamos supor que uma partícula cruze, então, um tubo de corrente. Para que isso ocorresse, seria necessário que um vetor velocidade fosse oblíquo em relação ao tubo de corrente, o que não pode acontecer, porque ele é formado por linhas de corrente que, por definição, são tangentes, né, aos vetores velocidade, tá? Então, a gente tem duas maneiras, né, tem maneiras de fazer comprovações na física. Uma delas é essa teoria do absurdo, quer dizer, extrapolar a hipótese, tá? Então, essa propriedade é super importante, tá? Porque o regime permanente vai garantir que as partículas de fluido entrem de um lado para o outro, né, do tubo de corrente. Então, o que entrar vai sair, né, ou seja, conservação de massa. Não havendo, então, nem adição de subtração de partículas, né, nem adição delas. Uma utilidade que vai ser vista, né, nessas próximas equações que a gente vai estudar, tá? Então, esse aqui também é um outro GIF bem interessante que você pode observar, né, a movimentação de partículas e o tubo de corrente.